galera, eu vou drufusar aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Estão bem, né? Óbvio que estão bem. Dia mais santificado da semana, São Canelas toca, as coisas se tornam realidade. Perguntas enviadas por vocês surgem aqui e simplesmente entram pro cânon de qualquer série. O SBS tá ficando tão importante que a galera resolveu fazer um encontro. Pois é, todo mundo que assiste o SBS que fez um encontro mandou o vídeo aqui pra mim fazer um react pra vocês verem. E eu fiquei sabendo também que tem muito fã de One Piece aí no meio. Vamos ver esse vídeo. O que é sarro? Sarro é uma dança no estilo shuffle que bomba nas festas de música eletrônica. Em Curitiba, a galera se encontra no Largo da Ordem pra confraternizar e dançar sarro. O que tá rolando aí? Aqui é a nossa diversão do final de semana. Quando não tem parque arte, nós vem aqui mandar um sarro, verdade? Vem aqui Pra dançar, assim, moncada. Se divertir, melhor coisa. Quem não gosta já sabe, né? Morde as costas. Não gosta, morde as costas. Se quiser, pra nós tá só se divertindo, sem mancada. Sem mancada. Também conhecida como passinho de rave, ela tem aqueles movimentos rápidos e fluidos que fazem todo mundo se jogar na pista. Em Curitiba, a galera se encontra no Largo da Ordem pra confraternizar e dançar sarro. Fiquei sabendo que todo mundo ali é fã de One Piece, aí. Cavalo. E não gosta, morde as costas. Esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu. Que eu tenho muito gabarito, mas sei dançar o sarro. Você é louco, O cachoeiro. primeiro S do SBS é de salto. Talvez vocês não sabiam disso. E ó, deixe sua pergunta aqui na descrição. Esse óculos é maneiro. Ó, deixa eu falar mais uma coisa. Começou a votação top 3 de best e eu tô em último. Como assim? Pô. Faz jus, né? Pô, galera, vocês dançam sarro, né? Pô, volta aí. Não gosta, morde as costas. Faz esse favorzão. Vou deixar o link aqui. Clica aí, deixa o voto. É uma única vez. Tô no top 3. Quem sabe a gente não consegue ganhar o troféu dos monstrão que estão lá. Então, conto com vocês, tá bom? E é isso. Vamos tirar todas essas dúvidas. Pergunta do Elton ZZZ, que o Oda não cansa de separar a tripulação em todo o começo de arco? Sempre igual nesse sentido? Eu acho que é um sistema narrativo que ele acabou criando para tornar mais cômodo para ele trabalhar diversos pontos de desenvolvimento da história. Porque se a tripulação chega toda junto, imagina o Luffy, o Zoro e o Sanji, os três juntos chegando contra o vilão final. É muita coisa, entendeu? Então ele tem que separar, porque aí ele consegue desenvolver tramas relacionadas diretamente aos personagens. Sempre, ou o Sanji aqui agora mesmo em Egghead, né? O finalzinho foi tão legal, por quê? Porque ele estava separado. Então, como ele tem muitos personagens, muitos, a gente está falando de uma ilha inteira. A gente não está falando de uma história que está ocorrendo, sei lá, dentro de uma sala fechada. Ou dentro, entendeu? De uma casa, como acontece com grande parte das tramas. Com 2, 3 personagens que vão acompanhar praticamente todo o arco. Você pega, vou citar aqui um exemplo para vocês. Em Wano, a gente teve um capítulo que apareceram, galera do céu, apareceram 42 personagens nomeados em um capítulo que eu acho que era 17 páginas, entendeu? Então assim, para ele fica muito mais fácil. Ele repete isso, mas ele sempre traz a novidade. Ele separa a tripulação e ele consegue fazer tramas e interligar vários personagens que ele quer trazer o nomeado, conectando essas figuras, não necessariamente deixar eles juntos e reunidos. Porque se eles chegarem num avanço só, aí ele não consegue desenvolver, é só batalha, entendeu? É só luta. Então, lembra que a luta em One Piece ela acaba sendo aquela coisa bem terciária, né? Nem falo que One Piece é um Battle Shonen, eu gosto de falar que é um Plot Shonen. A luta ela tá sempre no finalzinho ali para encerrar o arco, mas tem muita coisa para acontecer. Dividindo os personagens, você pode ter, a exemplo, o Nico Robin sabendo a verdade sobre Pluton, vendo os poneglyphs, tá? Desenvolve os personagens de uma forma bem legal. O Emerson Pepa, afinal, o que o Zoro queria falar com o Vegapunk? Então, parece que foi um erro de tradução. Não era algo, eu preciso falar com você, mas que eles tinham contas a acertar. Ficou meio aberto, ambíguo, mas realmente quando surgiu essa coisa de quero acertar as contas, eu quero falar com você, eu quero perguntar algo pra você, foi um errinho de tradução que vieram de scans, traduções feitas pelos fãs. Depois que saiu o oficial, teve uma mudança muito significativa na interpretação, tá bom? Enigma, com a revelação de que prender o Loki foi necessário ao exército gigante, você já pode considerá-lo nível Yonkou? Eu considero ele nível Yonkou, sim. Eu acho que sim. Se a própria Big Mom queria esse exército aí de gigantes para conseguir vencer Barba Branca e o Shanks, quando ele fez o casamentinho da Lola, tentou fazer acontecer, já mostra o potencial dessa armada contra os Yonkous, que também tem frotas e tudo mais. Se o Loki
sozinho foi necessário para esse exército nível Yonkou. Se não for mais ainda, né? Porque lembre do seguinte, a gente não viu um gigante ainda com potencial de uso de uma fruta. A gente nem sabe qual fruta que é, pode ser realmente algo. Então o Loki tendo uma fruta já causa muitos problemas pela escala do alcance de poder que ele consegue alcançar. Nível Yonkou fácil, ele consegue passar um rolo compressor aí numa ilha, viu? Cássio Avelar, quando um fã de Dandadan participa do SBS? Ele nem mandou pergunta. Assistam Dandadan. Eu vou começar a trazer vídeos aqui logo mais, porque tem uns mistérios aí, viu, galera? O negócio é engraçado, é divertido, tem romance, tem luta. É uma série completa, é uma série que você vai achar de tudo. Geralmente quando um autor tenta fazer muita coisa não dá muito certo. Em Dandadan, cara, é absurdo essa série. Vai se surpreender, tá saindo no Netflix o anime. Veja, você vai se divertir muito, vai dar muita risada. Mas tem uns mistérios aí mais pra frente no mangá. Aí já entra naquele ponto que eu sei que a galera gosta, né? O que é Dandadan? Tem um significado por trás disso. Então eu vou começar a trazer vídeo, beleza? Fãs de Dandadan podem se preparar para mandar perguntinhas no SBS sim. Sempre bem-vindos. Eu sei que o One Piece domina, mas se vocês quiserem trazer outra série aqui, apareceu, consegui ler aqui, pode mandar, tem medo não. João Victor, acha que no arco de Elbaf vamos ver a história do Kid no passado? E o que acha da história do Kid ser um dos Vegapunks, sendo o orgulho? Ah, então, o Oda revelou o passado do Kid no SBS, né? E, sei lá, a história do Victoria Punk, do navio dele, que tinha uma paixonite. Eu gostaria de ver um pouquinho mais, sim, do vínculo dele com o próprio Killer. Talvez o Killer sem a máscara, né? Mas eu gostaria de ver. O Kid vai voltar agora, ele pode ser importante? Talvez, talvez. Mas o fato do Oda já tirar ele da corrida pelo tesouro One Piece dificulta muito isso. Quanto ao Kid ser um dos satélites, eu acho que não faz muito sentido, pra ser sincero. Tá? O Vegapunk ele tá ligado ao nome, Vegapunk mesmo tá ligado mais a coisa estelar, tá? É uma estrela e tudo mais. O Kid já é da música, punk rock. E outro, o Kid tem 23 anos. Ao que parece, na linha temporal, os satélites só foram existir depois de Punk Hazard, que aconteceu 4 anos atrás. Punk Hazard foi destruída, aí mudou pra Egghead e foi onde os satélites começaram realmente a surgir. Ele criou o Punk Records, separou o seu cérebro e criou os satélites. Então, na linha temporal não faz muito sentido, até porque você tem o passado do Kid como criança, né, acontecendo e tudo mais. E, se fosse assim, eles teriam também interligado o cérebro, como aconteceu agora na revelação de que todos eles se fundiram em um só. Você não tem nada, nenhuma menção da derrota do Kid por eles acontecendo, pelos outros satélites, tá bom? Então acho que são coisas bem separadas. Apesar do Kid no início lá, tem uma imagem dele no SBS criança com uma chavinha de fenda, fazendo um robozinho, bem, né, conectado. Eu sempre gostei da ideia dele ter realmente essa conexão. Eu prefiro, se for no caso de teorias, que o Kid seja filho do Capitão John. Porque na vida real, o Capitão Eustace era filho de alguém chamado Capitão John. Essa teoria é legal. Então o Kid pode ser filho do Capitão John, um dos Piratas Rocks. Aí seria bem surpreendente ter uma conexão para trazer ele de volta. Mas com o Vegapunk eu acho muito difícil, porque os satélites não existiam 23 anos atrás. Arthur Souza, você acha que o Jujutsu Kaisen vai ter algum tipo de continuação ou spin-off? Ou a Kutami só abandonou mesmo? Eu torço, tá? No finalzinho lá o editor falou, aguardem a próxima série. Eu achei que já ia anunciar, né, o Jujutsu Kaisen, mas aguardem a próxima. Significa que ele vai trabalhar alguma coisa. Não sabemos o que é. De coração, eu queria que fosse a continuação de Jujutsu Kaisen, porque aí ele poderia ter mais tempo para desenvolver e explicar grandes coisas que não foram reveladas. Jujutsu Kaisen, eu acho que ela vai ser muito mais lembrada pelos fãs por conta dos traumas que ela deixou, né? Deixou muito trauma. Espero que não, espero que ele não tenha abandonado a série, largado e finalizado do jeito que ele finalizou. Eu não acho que terminou de uma forma ruim, sabe? Porque se propôs, porque queria fazer, aconteceu. Mas ainda tem o world building inteiro ali, que é Heian, flashback, o próprio Sukuna, o Kenjaku, as cenas finais inclusive do próprio Kenjaku aparecendo ao que parece vivo. Tudo ficou engatilhado por uma continuação. Então se eu puder apostar uma fichinha aqui, vai ter sim, vai ter continuação. Eu acho que a próxima série dele é a continuação de Jujutsu Kaisen. Felipe Leal, quem tu acredita que vai ser o vilão do arco, considerando que não seja a Loki? Por que não Enel? Será que o Oda vai reutilizar? Eu vivia falando que o Oda não costuma trazer muitos vilões. Ele gosta mesmo, tá? Isso aí vem numa entrevista, ele não gosta de reutilizar vilão e tal. Mas ele trouxe quem? Trouxe o Rob Lute, né? De volta aí, colocou pra lutar com o Luffy usando o Gear 5. Inclusive o Rob Lute deu uma amassada no Zoro ali. Fã do Zoro, não vem com esse papo não. O Zoro saiu dali, ó, suando. Fosse o Jinbei chegar...
Depois vamos mandar mensagem de ódio aí, né? Mas o Rob Lute voltou. O Enel tem um potencial muito grande para voltar em Elbaf. Se não for Elbaf, ele não volta mais. Mas, sendo bem sincero, com tudo que aconteceu na sua história de capa, conexões, seu golpe chamado El Thor, Birka, Elbaf pode acabar tendo o Enel aí como um grande vilão, talvez manipulando as coisas pelas sombras, e aí depois se revelando como sendo o Enel e sei lá, o Sop derrotando ele. Porque assim, lembra de uma coisa, quando começou Egghead, tínhamos a mesma pergunta, quem vai ser o grande vilão desse arco? Aí surgiu o Rob Lute, aí surgiu o Kizaru, né? Falou, pô, Almirante, Rob Lute, aí surgiu o Gorosei. Fala, de onde Goro tirou o Gorosei, cara? Então o Enel ele pode acabar entrando como o vilão em um momento, mas aí o Oda ele vai introduzindo outras figuras, o próprio Homem Marcado pelas Chamas, talvez o Sangarli, né? Por que não? Sangarli que tá começando a se mover, o Oda nas 10 respostas que ele fez aí disse pra ficar de olho no próprio Sangarli. Por que não termos um outro Gorosei chegando pra ser o vilão, pra tentar destruir toda a ilha de Elbaf? Eu acho que vai ser alguma coisa que vai tentar diretamente contra ele. Eu não acho que o Loki vai ser vilão não. Eu creio que não. Pelo Luffy sorrindo ali, olhando pra ele. O Luffy ele é bom em ler as pessoas, né? E com o Loki ele ficou o Loki falando que ia destruir o mundo. Eu tô lembrando aqui do seguinte. O pessoal falando que o cara tem uma fruta que pode destruir o mundo. Se ele for solto já era, acabou tudo. Aí tá o Loki acorrentado e o Luffy sorrindo ali. Então o Luffy vai soltar ele. Eu acho que ele pode acabar sendo tipo um Oden de Elbaf. Eu preferia que fosse mais pra esse caminho. E o Oda tá só tentando enganar a gente que ele é bom em fazer isso. A Adri Carmel tem um potencial muito grande pra voltar. Mesmo com toda a história dela sendo devorada. O Oda pode acabar subvertendo tudo e não foi devorada. Aconteceu alguma outra coisa. Ela tava controlando a Big Mom talvez, não sei. Mas tem potencial para outros personagens serem grandes vilões. Não necessariamente vilões com potencial de luta. Para forçarem o Luffy a ir ao máximo. Mas se a gente for chamar aqui, pegar alguém, um gigante forte pra caramba, que force o Luffy a lutar na forma de Nika gigante, seria interessante. Só não acho que pode ser o Loki. Eu gosto do Enel voltando, tá bom? Aí eu acho que o Oda vai escalonando pra algum vilãozão maior. Biel Rocha, qual o maior escritor de mangás, na minha humilde opinião? É difícil, viu? É difícil porque cada escritor ele tem uma coisa muito única, um jeito muito único de escrever. Eu posso citar meus 3 favoritos que eu realmente acho que eles têm um grande diferencial. Naoki Urasawa, né, sempre recomendo pra vocês aqui Pluto, 20th Century Boys, Monster. Pra suspense, esse cara não tem igual. É insuperável, é absurdo. Naoki Urasawa. O Oda, eu acho que ele é um autor muito fora da caixinha oriental japonesa. Ele sabe romantizar muito bem as coisas. Parece até um escritor ocidental fazendo a história de One Piece. Ele se baseou muito, né, para esses lados. Então você tem Vicky o Viking, que é franco-japonesa. Você tem Misteriosas Cidades de Ouro. E a França em si é muito forte na parte dos quadrinhos. O Oda ele é muito bom. Ele é, não sei, ele tem um diferencial incrível para compor mistério, para deixar você realmente intrigado com as coisas, para criar hype. Ben Beckman, cara. Ben Beckman, por exemplo. Ben Beckman, quando se move, o mundo treme. Comandante Yonkou acima dos Yonkous. Ben Beckman fez o que até hoje? Lutou com cigarro, usa arma de tacape. Shanks apareceu 3 vezes, é nível rei pirata. Então ele é muito bom, cara. Ele é, não sei, assim, não consigo explicar com poucas palavras. Realmente tem que fazer um estudo sobre o tipo de autor que ele é. Agora, na minha humilde opinião, o melhor de todos, Yoshihiro Togashi. Tá? Togashi, ele é sinistro, cara. Ele criou arquétipos inteiros aí que você vê sendo reproduzidos em outros shonens. Ele flerta muito com uma parte da realidade sobre a humanidade em si. As histórias dele, os personagens, a criação, o desenvolvimento são coisas que realmente sempre me surpreendem quando eu conheço. A primeira vez que eu vi o desenvolvimento do Meruem, o Rei Formiga, aquilo pra mim foi muito absurdo aquilo. Pra mim é o melhor vilão já feito, o melhor desfecho de vilão já feito. Aí às vezes as pessoas vão ver e tal, falar, não gosto, porque talvez você já viu em outra série acontecendo, alguém que se inspirou no Togashi. Ele é sinistro, cara. O Togashi, ele é... Eu lembro de uma entrevista que eu vi que o próprio Osamu Tezuka, que é considerado o deus do mangá, ele ficou espantado com o Togashi, com o potencial dele, com a escrita. Falou que ele era, isso quando ele era jovem, né? Que ele ganhou lá o torneio, que fazia os torneizinhos de mangá. E o próprio Tezuka falou, cara, nunca vi nada igual. Esse moleque aí é sinistro. Ele realmente é bom.
em compor histórias, em contar histórias. Você pega o arco da sucessão aqui agora, a galera zoa, né? Pô, tem muito texto e tal. Mas quando você começa a ler, você fala, meu, como é que ele pensou nisso, cara? Meu Deus do céu. É muito complexo. O sistema de NEM de Hunter x Hunter, você pode pegar qualquer poder de qualquer série e explicar com NEM. Os caras deviam chamar ele para desenvolver sistema de poder para jogo, porque é absurdo, tá? Então eu acho que esses três são meus favoritos. Cada um tem sua singularidade, cada um tem sua particularidade. Não acho que um é melhor que o outro, ou história é melhor que a outra. Mas eles têm um diferencial que realmente destacam eles de outras histórias que eu já vi. Naoki Urasawa, Eiichiro Oda e Yoshihiro Togashi. E se eu pudesse colocar aqui um extra, mas Kentaro Miura, né? Kentaro Miura também, pô, anos 80 ali, compor, fazer Berserk, o cara... A mente do cara era perturbada, mas também é um autor de primeiro, vai deixar muita saudade aí. Esses autores aí são sinistros. Augusto Fonseca, acha que o Zebek vai aparecer vivo na história ou vai ser sempre retratado como uma lenda via flashback? Vou ser sincero pra vocês, dada a importância que o Zebek tem aqui, eu adoraria que ele aparecesse vivo, tá? Se ele aparecer só em flashback também vou ficar muito feliz, ver toda a história, o poder, o desfecho dele. Mas eu acho que ele tem um potencial para estar vivo. Tem uma teoria um pouquinho antiga de que talvez ele fosse usuário da Fruta da Escuridão, né? E é bem legal porque ela acabou meio que reforçada quando tivemos o flashback do Kuma. Quando vai encerrar ali, que o Kuma ali foge da ilha e você vê ao longe a ilha de God Valley. E aí tem a fala do Roger parando o Zebek e o Saturno chegando junto. Tem um balão de fala escrito assim: assim a ilha afundou na escuridão. A fala é essa. E aí você tem alguma coisa que parece realmente o poder da escuridão embaixo ali. Pode ser só uma sombra? Pode e tal, mas pra mim quando eu vi aquilo eu falei, pô, peraí. E qual que era a teoria? Que ele era um usuário realmente da Fruta da Escuridão. God Valley sumiu, né, galera? A gente não sabe o que aconteceu com God Valley. Ele era um usuário da Fruta da Escuridão. Pode ter usado um black hole massivo para afundar a ilha inteira dentro dessa escuridão. E ele mesmo pode ter entrado nessa escuridão, nessa dimensão de bolso. Só que talvez quando ele faz isso, a fruta renasceu, ele perdeu o poder e ele ficou preso. E sabemos que o Barba Negra ele consegue puxar pessoas, puxou uma cidade inteira ali na luta na Ilha Banaro contra o Ace, em Marineford também ele puxou marinheiros. Então as pessoas podem viver dentro daquilo. Imagine o potencial de você ter o Zebek no seu auge, sei lá, com seus 40 anos, preso dentro de uma dimensão da Yami Yami no Mi. A fruta renasceu, ele perdeu o poder, não conseguiu sair. Barba Negra queria essa fruta há muito tempo porque ele escutou essa história, estudou a fruta e sabia o que ela fazia. Pra quê? Ter o controle do próprio Rocks de Zebek. Então tem um potencial muito grande dele aparecer, né? Essa teoria, por mais maluca que ela seja, por mais pontas soltas que ela possa ter, ainda é interessante para trazer essa figura de volta à vida. Eu gosto, prefiro que ele apareça nesse ponto da trama, seja além da espreita, né? Mas se tiver um flashbackzinho dele contando tudo, também vou ficar feliz. E é isso, meus amigos, bastante pergunta respondida. Deixe suas perguntinhas aqui, ó. Clica aí, deixe sua pergunta, tá bom? Já aproveita, me segue lá no Instagram, porque eu também faço uns SBS extra lá, respondo as perguntas de vocês. Quer falar comigo por lá, é o melhor caminho, beleza? Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!